O chanceler do Grupo Estácio, Ronaldo Mota, esteve aqui em Santa Maria durante a manhã desta sexta-feira falando sobre tecnologias digitais na educação contemporânea. E juntamente com a diretora da Unisme, Estácio, o chanceler dessa universidade, conversa conosco aqui no estúdio. Professor Ronaldo Mota, chanceler da Universidade Estácio, prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Diretora da Unisme, Santa Maria, Estácio, na região, doutora Nara Suzana Stein Pires, tudo bem? Obrigado por ter vindo e trazer o professor até aqui ao nosso estúdio, enriquecendo o nosso programa. Boa tarde, tudo bem? E nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui. E privilegiados com a presença do nosso chanceler, né, o professor Ronaldo Mota. Professor, o senhor conhece a cidade, é daqui, o pessoal gosta muito do senhor aí, tem uma larga convivência. Agora o senhor esteve participando na manhã desta sexta-feira de uma palestra, de um encontro, conversando exatamente sobre essas questões do ensino digital, que, como ele perguntava aí, é irreversível, parece ser a palavra mais adequada, só que agora com uma denominação conceitual, tecnologias digitais, professor. A transformação é profunda, é radical e é muito rápida. Quer dizer, nós temos problemas, ônus e bônus, né? Isso ao mesmo tempo que nos causa, e com razão, uma relativa ansiedade, uma certa incerteza, porque as mudanças são muito rápidas. Por outra, eu acho que nós vamos ter um novo cenário que pela primeira vez nós definitivamente vamos ter a oportunidade para que todos aprendam, o tempo todo, aonde quiserem, com quem quiserem, como quiserem, e principalmente a oportunidade de podermos customizar a educação para cada indivíduo. É curioso isso, porque nós trabalhamos cada vez maior escala, a quantidade cresceu e ao mesmo tempo nós vamos ser capazes de definir trilhas educacionais individualizadas. Então o que nós temos, mais do que educação à distância, mais do que educação digital, é a oportunidade de pensar uma educação flexível, híbrida e principalmente personalizada. Doutora Nara, a senhora pode apresentar para o professor uma das questões que a senhora tem enfatizado à frente da Unisme, né, que é responder a essa chamada de quantidade de desempregados que Santa Maria se reflete muito forte, principalmente no cenário dos jovens, aquilo que se chama de empregabilidade. Nós comentamos, já fizemos, né, André, uma fala sobre isso esses dias. O desemprego saiu aí, mais de 27 mil pessoas desempregadas nesse momento. O professor Ronaldo colocou agora nesse momento que não é uma crise, mas uma transformação, né, professor Ronaldo? E a Estácio, em especial, ela tem um programa que se chama Empregabilidade, onde os acadêmicos da Estácio, os alunos da Estácio, tem acesso a esse portal. Quer dizer que a Estácio ela tem uma preocupação com esse lado social muito grande do desemprego, da sustentabilidade também, do esporte. Então a educação digital hoje, as tecnologias digitais, elas não despontam somente para o aprender, ela também desponta com a preocupação do social dos seus alunos, não é, professor? Exatamente. Professor, o senhor sabe que nós entrevistamos o diretor do CIE, que faz esse recrutamento, essa seleção até, né? E ele nos deu uma questão que eu estou ilustrando aqui para o senhor. Ele diz assim, os jovens pensam que dominam a tecnologia a partir do smartphone, a partir do WhatsApp. Aí você vai fazer o processo de seleção e pede para fazer uma correspondência pelo e-mail. E eles congelam, porque ali tem que ter uma linguagem minimamente formal para responder os e-mails. Eu acho que esse é um bom enfoque que se pode dar para essa abordagem dessa empregabilidade, do encaminhamento do jovem de hoje para o futuro mercado de trabalho, né? Olha, nós temos tido a oportunidade de conversar com vários empresários, a gente tem uma linha dentro da Estácio de educação corporativa e eu acabo sempre sendo convidado para conversar com esses empresários. E eles dizem que cada um no seu setor tem características que eles demandam desses profissionais. Mas uma característica que é geral, que todos precisam, e eles não estão satisfeitos, não que não estejam com a Estácio, mas estão satisfeitos com a formação geral que nós temos no país, é exatamente esse respeito a esse chamado letramento sofisticado. O que é o letramento sofisticado? Interessante. É a capacidade que os nossos formandos têm e devem ter de não só entender textos simples, mas entender textos complexos. E mais do que isso, entender e saber escrever textos com um nível de complexidade.
Nós não estamos falando aqui de analfabeto, não estamos falando de pessoas que não são letradas, estamos falando de pessoas que, mesmo tendo uma formação técnica compatível, às vezes tem uma fragilidade, uma deficiência, que para nós é inaceitável, da capacidade que tem de se expressar, de se comunicar. Exatamente por isso que nós temos um enfoque muito forte em todos os nossos cursos, independente de qual seja a área, qualquer profissional precisa ter essa habilidade desenvolvida de saber se comunicar, saber produzir um texto, saber entender um texto. E curioso, que pode parecer simples e não é, porque boa parte dos empresários reclamam de terem experiências mal sucedidas, de uma linha de comando numa empresa não ficar claro o que é para ser feito, porque as pessoas têm mesmo dificuldade, mesmo às vezes com nível superior. Portanto, nós não estamos falando de algo simples, estamos falando de algo complexo, como são complexos os desafios educacionais, mas são solúveis. Professora Nara, a OCDE divulgou anteontem, ainda na quarta-feira, um dado que eu considerei assustador. A quantidade de brasileiros que não concluíram, ou pelo menos o perfil, o extrato, melhor dizendo, de brasileiros que não concluíram o ensino médio. Então veja que nós estamos falando aqui de jovens, mas são adultos já hoje que estão dentro desse cenário de, como é que eles chamam aí, que tem a nova categoria na pesquisa do desemprego, desalentados. As pessoas que desistiram de procurar emprego porque se sentem assim, olha, não tem mais vez. E são pessoas que não desistiram também de estudar, de aprimorar conhecimentos. Nós temos, bem a fala do professor Ronaldo, uma concepção, não é só como professor, ou como gestor, ou como diretor, né, professor Ronaldo? A gente tem uma percepção também de um campo como cidadão. E essa percepção também nos leva a acreditar que essa desistência por não ter um segundo grau, por não continuar os estudos, ela vem bem mais do que apenas não conseguir um emprego. Vem já desde o ensino fundamental, desde as bases da educação. Será que lá nas bases da educação foi oportunizado, foi mostrado todo um caminho, uma trajetória que se poderia seguir? Nós falávamos agora, a educação digital, hoje a criança já nasce ali com toda essa percepção. Mas se é toda criança, nós sabemos que o Brasil não tem um acesso para toda a criança. Então, claro que nós vamos ter parte da população com esse acesso mais fácil, que tem uma continuidade. E grande parte da população, lembro que um dia já nós trouxemos dados estatísticos, não é, André? Que perfeito. Grande parte da população não tem o acesso à internet na sua casa. Se não me engano, até foi apenas 11, alguma coisa por cento esse dado estatístico. Então, e tudo isso são dados que têm que ser somatizados em conta dessa percepção, que como cidadã e não só como gestora ou como professora. Hoje, as pessoas, elas desistem facilmente, então tem que ser oportunizado para elas alguns programas que deem continuidade. Quando o professor fala do sistema corporativo que ele participa e que todos os cursos oferecem, a Estácio em especial, ela oferece também programas, agora casando com a tua primeira pergunta, programas de fornecimento de currículo, se eu bem me lembro, né, professor, que isso é mais no Rio de Janeiro, os presenciais, nós ainda somos EAD. Não só isso, um acompanhamento para ensinar essa educação, essa formação mais complexa e não apenas a mais simples do digital, ali do WhatsApp, né? Então a desistência, eu entendo assim, André, que a desistência, a desempregabilidade, desistência de estudo e desempregabilidade são só mais 2 fatores do que a gente precisa atacar num todo como uma questão de cidadania. Estou encerrando o nosso tempo aqui, mas não posso deixar de falar sobre, voltando a essa questão do jovem, ontem entrevistava o professor pró-reitor de pós-graduação da UFSM, de graduação, perdão, Jerônimo Tibuch, sobre essa questão do jovem que chega muito cedo à universidade e, por consequência, ele não está com aquela decisão de é isso mesmo que quero para mim e acaba pulando de um lado para o outro. Isso também pode ser revisto a partir de onde, professor? É lá no ensino médio ou é tendo algum outro nível intermediário pensando em profissionalização? Essa inquietação, que é absolutamente natural no jovem, eu não vejo isso como nenhuma surpresa, não só a indefinição, porque ele é motivado a tomar um caminho
às vezes precocemente, sem conhecer o nível de oportunidades, de variedades de atividades profissionais existentes, mas decorre também de um outro fato mais essencial, é que boa parte das profissões que vão fazer parte no cenário futuro sequer tem nome. E as profissões que hoje existem provavelmente vão ser reconceptualizadas, vão adquirir novos ingredientes, novas moldagens. Então é absolutamente natural que um jovem hoje, frente a essa radicalidade das mudanças que nós temos, ele ainda tenha suas hesitações. Eu não vejo isso como negativo, não, porque essa procura do caminho, ela deve ser a mais ágil possível, a gente deve dar todo tipo de orientação para que ele encontre aquilo que ele se sente melhor, mas ela faz parte de um universo em que as transformações são muito abruptas. E se a gente der uma boa educação, eu diria que o profissional, qualquer que seja a área específica que ele venha se formar, ele saberá se adaptar às condições futuras. Boa parte dos profissionais, às vezes, não atuam exclusivamente na área que se formam nominalmente. Certo, é verdade. E isso é realidade do mundo contemporâneo. Jacques Rancière, o homem, o sujeito emancipado. Exatamente. Muito bem. Também, André, aproveito para dizer, assim, até pela fala, né, da tua pergunta, nós, nessa orientação que a Estácio busca dar, eu vejo que a gente está no caminho certo, porque Santa Maria, quando nós começamos há 2 anos e meio, né, professor, aqui em Santa Maria, nosso número era pequeno. Eu não consigo ver em desistência, porque hoje a gente chega aqui a 500 alunos num polo EAD. Então, quer dizer que as pessoas estão buscando de alguma maneira. Se a orientação... Isso é interessante, essa referência. Se ela é uma orientação bem dada, se ela é bem conduzida, se a gente mostra as oportunidades que aquilo ali, os caminhos que podem ser oferecidos, tem gente que sim busca a educação. Então, desistir não faz parte da educação, desistir faz parte do ser humano. Mas se bem orientado, o ser humano busca e volta aos seus sonhos. O professor Ronaldo Mota pode ser encontrado na SESMA. A arte de educar, é isso, professor? A arte da educação. A arte da educação. O que é a arte da educação? A arte da educação é porque as receitas e os códigos do passado, eles funcionaram bem, mas funcionaram para o passado. O que está por vir, o futuro, ele não está resolvido. Portanto, você transforma o ato de educar muito próximo de uma arte, porque é uma arte que vai demandar decifrar elementos de uma realidade que a gente ainda está em construção, mas que nós precisamos urgentemente dar a devida atenção do ponto de vista educacional. Sem educação, nós não aumentamos a produtividade. Sem aumentar a produtividade, nós não conseguimos gerar um desenvolvimento sustentável. Em última instância, a educação está associada à oportunidade que o país tem de ter um desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. Precisamos lê-lo, refletir e agir. Tá bem, professor? Obrigado por ter vindo, professor. Eu que agradeço. Lamento o tempo aqui enorme. sempre escasso na TV, mas extremamente produtivo quando temos a contribuição como a sua. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Doutora Nara, obrigado. Obrigada, nós agradecemos mais uma vez. Muito obrigada. Muito bem.